E quando eu cheguei em Bagdá, caiu o primeiro míssil, nas horas seguintes, assim, nada o que a gente viveu em Bagdá se compara com o que acontece aqui. A gente está numa posição muito confortável. Eu sou um jornalista, eu vou lá, passo um tempo com essas pessoas, conto a história delas e volto para o conforto do meu lar. Essas pessoas estão lá, se ferrando todos os dias. Eu nunca pensei no perigo. Eu embarcava e ia, porque para mim era notícia, não importa se era notícia de guerra ou não, não importa se é de perigo ou não, eu não meço notícia, notícia é notícia. O que faz um jornalista ser convidado a participar de uma cobertura em zona de guerra é a carreira que ele construiu, é o que ele galgou durante o tempo que trabalhou para a empresa, né? E comigo acho que não foi diferente. Tinha uma equipe enorme lá de fotógrafos, né? E eu acabei sendo escolhido para ser convidado e topei na primeira, porque eu sempre eu sou de paz, né? Mas se tem guerra, eu queria estar lá para cobrir. O jornalista vai cobrir uma guerra ou trabalhar em zona de risco, primeiro por vaidade, um componente de vaidade. O segundo lugar é espírito de aventura. Depois vem ambição profissional, ele quer marcar ponto na carreira. Uma pitada de falta de juízo. E muito, aí sim, muito, da sensação que o jornalista tem de que a sua função social é importante, ele tem um papel importante na sociedade. Decidi me tornar jornalista porque eu queria ter a chance de ver a história acontecer diante dos meus olhos. Eu gostaria de ver a história, momentos históricos e tal. E as guerras, em geral, são momentos históricos e definidores em várias circunstâncias, né? Geopolíticas, econômicas, e elas definem os rumos que certos países ou povos vão traçar a partir dela. Então a guerra tem essa coisa de você estar vendo a história acontecer diante dos seus olhos. Em geral, é um momento histórico muito importante, uma guerra. Então esse é o que mais me motivava antes e o que continua me motivando hoje. São situações onde é muito difícil o acesso e se você não tiver uma pessoa que vá lá para contar essa história, as pessoas não vão prestar atenção. Uma mega diferença você ir no lugar e você conhecer as pessoas, você contar a história de cada pessoa. Você dá um rosto à massa dessas pessoas que estão sofrendo, seja num conflito, seja numa epidemia, seja de fome. Eu acho que é o mesmo princípio. Então todo repórter correspondente de guerra, ele não vai apenas cobrir a caída das bombas, as tragédias, né, os combates, ele cobre também a tragédia humana que no fundo, acontece em decorrência disso, né? Em decorrência desse conflito. Quem mais sofre é a população civil. A guerra é uma situação limite em todos os sentidos, né? E também no sentido das emoções, uma oportunidade de entrar em contato com o extremo do humano, tanto do ódio e do egoísmo e da indiferença, quanto o contrário disso também, o amor, a generosidade, a coragem. Então, quando você faz isso uma vez, você quer voltar a fazer outras vezes. Eu acho que quando você tem a vocação de ser jornalista, de ser repórter cinematográfico principalmente, você quer estar onde está a ação, né? Onde estão as imagens para você fazer. É diferente você fazer uma cobertura dessa, você acorda, você vai para um lugar que você sabe que vai ser perigoso, você se prepara mentalmente, fisicamente, espiritualmente, sei lá, e você vai consciente do que vai fazer. Eu não fui enviado em nenhuma das guerras que eu cobri. Quando eu vi, eu estava lá. Porque aquilo vai indo, né? As coisas vão acontecendo, você começa meio que cobrindo da redação e quando vê, você está no front.
Eu acho que o fundamental para cobrir um conflito é estudar a história. Acho que esse é o ponto mais importante na preparação de um jornalista, é entender quais foram os contextos e as razões para chegar naquele ponto ali. O que aconteceu lá atrás para a gente chegar até ali, né? Ler livros, conversar com pessoas, achar pessoas que moram lá, ONGs, jornalistas, diplomatas, converse com as pessoas para você não cair de paraquedas, não virar turista. Você tem grupos secretos na internet, no Facebook, de jornalistas cobrindo área de conflito. O mais famoso deles, talvez vocês conheçam, é o Vulture Club, o Clube dos Urubus, né, em tradução. Então, dentro do Vulture Club, você tem subgrupos. Em cada área de conflito que tiver no mundo vai ter um subgrupo do Vulture Club. E dentro desses grupos se reúnem os jornalistas, os fixers, gente que trabalha em ONGs e tal. E ali é onde as discussões e as recomendações vão acontecer. Guia é uma peça fundamental nessa cobertura, que é o fixer, é o cara local. É o cara que te dá segurança, dá suporte e faz com que você possa circular naquela área perigosa com um pouquinho mais de segurança, né? E a gente está o tempo inteiro trocando informações sobre os fixers, como eles estão, se eles continuam sendo confiáveis, né? Muitos às vezes são cooptados, seja por um governo, seja por um grupo, e aí a gente está sempre monitorando essas questões, assim. Então você tem que saber como está o terreno, desde a questão dos vistos, se estão dando visto, se estão passando, se os jornalistas estão passando. Primeiro você tem que arrumar um jeito de entrar. Coisas logísticas básicas. Tipo, você precisa de autorização, você sempre vai ter que ter 50 carimbos, autorização de alguém, um militar, um comandante que vai deixar você entrar, porque é um país onde as regras normais não se aplicam, né? É um país que está em conflito. Então, acho que você conseguir entrar é a primeira coisa. E aí eu acho que você vai... E você tem que cobrir os dois lados, o lado do conflito e o lado dos civis. O lado do conflito, você tem que entrar em contato com o comando do lado de onde você está para você ir para o front. E o lado dos civis, você tem que ir nos hospitais, você tem que ir nas casas, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, menos isso. A maioria de quem se intitula correspondente de guerra, e isso eu estou falando para vocês tomarem cuidado, visitou a guerra, faz uma visita à guerra, protegido pelo exército que os leva. A Guerra das Malvinas foi uma coisa que a maior parte dos jornalistas cobriu de Buenos Aires, né? Eu cheguei mais longe, eu cheguei a Rio Gallegos, segui uma parte ali perto no Chile, Punta Arenas, chegamos próximos, né? Bahia Blanca, fiquei algum tempo estacionado em Bahia Blanca junto com o meu cinegrafista, mas a gente não chegou no território de combate. A Guerra das Malvinas foi muito difícil ser coberta. Eu conheço colegas meus que cobriram do Hotel Sheraton, em Buenos Aires. Mas uma das circunstâncias históricas da Guerra do Vietnã é que ela foi a guerra mais bem coberta pela imprensa, sabe? Chegou um momento que havia no Vietnã 500 correspondentes de guerra, de vários cantos do país, do mundo, né? Muitos deles desapareceram, simplesmente desapareceram, sabe? Porque eles não tinham nenhuma proteção, não tinha nenhuma rede de sustentação por trás, né? Um outro jornalista, o tipo que eu fui, por exemplo, eu fui credenciado pelo exército americano, então eu fui jornalista credenciado pelo exército e devia, quando no fronte, estar de uniforme militar e obedecer às regras da guerra, a disciplina da guerra lá entre os soldados, entre os combatentes, né? É preciso sempre pesar o risco e o que a pessoa vai conseguir com aquilo. Que tipo de informação ela vai conseguir correndo determinado risco. Isso é uma coisa que,
por mais que a gente dê orientações na hora de despachar uma pessoa para uma área de conflito, só a pessoa, no momento em que ela está no lugar, ela é capaz de avaliar qual é o risco daquilo que ela está fazendo e qual é o benefício que ela terá do ponto de vista jornalístico para correr aquele risco, né? Então, a gente tem que confiar muito no bom senso do repórter no momento em que ele estiver diante daquela situação de cobertura. Você está no front, você está se arriscando. Porque não necessariamente você precisa estar no combate para você estar em perigo, entende? Porque os morteiros, por exemplo, uma coisa teve que é um foguetinho desse tamanhozinho, você põe uma coisa assim, ele dispara. Ele viaja 4 a 5 quilômetros. A gente está aqui, a gente não ouve ele chegar. Bum, explode ali. Se cair perto de você, dançou, entendeu? Eu estava fazendo uma passagem numa cidade fantasma que havia sido desocupada por Israel, levada toda a população para o sul do país, e a cidade estava definitivamente fechada, só com um exército controlando. Eu queria mostrar isso, é uma coisa sui generis, né? Uma cidade de 100 mil habitantes, algo que o valha, vazia, no norte de Israel. E aí eu estou falando, essa cidade aqui é fantasma, ali está a cerca que divide Israel e Líbano, e ela foi totalmente esvaziada por conta de que toda hora estava caindo aqui mísseis. Quando eu disse a palavra mísseis, tanto que muita gente achou que era fake, porque não é possível, ele combinou, alguém jogou míssil quando ele falou, caiu um míssil, cara. Quando eu disse míssil, caiu um míssil, e o míssil cai a 100 metros de mim. Eu não estaria aqui contando essa história se não fosse uma plantação de macieiras estar entre mim e o local que caiu a bomba, entre mim e o cinegrafista, porque nessa ocasião tinha um cinegrafista, e o local que caiu a bomba. Então, os pés de maçã, as macieiras, absorveram o impacto dos estilhaços e também... Antes de haver acontecido o acidente comigo, já tinha acontecido com 8 soldados americanos, 8. Alguns deles morreram na hora. Outros ficaram feridos, estavam sendo atendidos pelo médico e pelos enfermeiros, que eram 2 ou 3, pelos enfermeiros da companhia. Quando houve o acidente comigo, todos eles estavam ocupados com seus respectivos feridos, né? Então, o médico americano, o enfermeiro, o paramédico, né? Eles não abandonam uma pessoa ferida para cuidar de outra antes de resolver o problema da primeira. Então, a gente estava naquela situação, vendo alguns feridos, e o Henry falou, Zé Hamilton, olha lá, aquele colega lá foi ferido, os enfermeiros estão ocupados, ele está gritando de dor, vamos lá dar um socorro para ele, vamos pelo menos passar a mão na cabeça dele, né? Ter algum calor humano nessa hora, né? Falei, vamos, aí vamos. E fomos, foi nessa hora que houve a explosão da mina debaixo do meu pé. E a sensação que eu tive é que a mina tinha vitimado o Henry. Eu pensei que o problema fosse com ele, porque foi uma explosão muito grande, né? E aquela nuvem de fumaça negra que cobria tudo, eu não via ninguém, mas a sensação é que tinha sido com o Henry a explosão. Ouço uma explosão fantástica. É um twin interminável que me atravessa os ouvidos de um para o outro lado. Dá-me uma sensação de grandiosidade. Sinto-me no ar, voando, mas ainda assim com certa tranquilidade para pensar. A guerra é de fato emocionante. Agora entendo como há gente que pode gostar de guerra. Na Guerra do Vietnã, a proporção de jornalistas mortos
pro número de soldados americanos mortos foi de um jornalista morto para cada 920 soldados americanos. Já na Guerra do Iraque, já no século XXI, a proporção foi de um jornalista para cada 30 soldados americanos mortos. Então você vê que, em proporção, os soldados que estão na linha de frente, combatendo, atirando e sendo alvo, morreram numa proporção bem menor em relação aos jornalistas, né, nessa Segunda Guerra. Meu pai é jornalista e na primeira Guerra do Golfo, nos anos 90, ele foi sequestrado no Iraque junto com William Vac e eles ficaram sequestrados 10 dias. E eles foram resgatados, fizeram uma troca de reféns, etc. Se tivesse acontecido hoje, provavelmente eles estariam mortos. Do jeito que as coisas estão agora, nas guerras deste momento, o jornalista pode ser alvo pretenso mesmo. O cara tá lá, TV escrito aqui, ou press, né? Bem, tá entendendo onde eu quis chegar? A guerra de ontem, eu poderia morrer se tivesse um franco atirador atirando em todo mundo. De repente, pegou em mim, cabeça, foi. Bom, adeus. Hoje não. Hoje nós somos alvo, porque nós damos ibope para a guerra deles. O jornalista, ele se tornou isso, né? Cada vez mais, infelizmente, né? Isso foi uma coisa que o Estado Islâmico fez muito. É claro que sempre houve ruídos assim, em todas as coberturas, mesmo em situações conflituosas que não são de guerras. Por exemplo, na Venezuela, há uma ideologização muito forte do papel do jornalista, muita hostilidade com o jornalista e tal. E em outros lugares também, assim, em todas as situações. O jornalista é parte do conflito, no sentido de que as pessoas que não gostam da forma como a mensagem, a notícia está chegando, às vezes governos, às vezes grupos, às vezes pessoas comuns, culpam os jornalistas por algo que muitas vezes de fato são erros cometidos por jornalistas, por veículos, mas muitas vezes também é o fato de que as pessoas não gostam de ver a realidade, né, como ela é. Eu defendo que se mostrasse mais barbárie. Acho que a gente mostra pouco. E acho que as fotos de guerra, a partir de um determinado momento, na verdade quase sempre, elas ganharam um verniz estético de beleza. Então, aquele cara ali, aquela fumaça e tal, né? Você não vê o horror da guerra nas fotos em geral, porque os veículos de comunicação não querem mostrar, que acham que vai chocar demais o leitor dele, né? Você tem uma espécie de ditadura da estética. O que você vai fazer tem que ser bonito, tem que chamar atenção, tem que seduzir o telespectador ou seduzir o leitor. E isso é um problema, porque muitas vezes o que você está escrevendo, você não quer seduzir ninguém, você quer mostrar a mortalidade, você quer mostrar a destruição, você quer mostrar quem é responsável pelo assassinato de crianças e tudo mais. Então, você está mostrando uma realidade que a guerra, que não é bonita, a guerra não é bonita, a guerra é terrível. Você pode ver que é comum os caras tirarem foto de tanque no deserto ou no pôr do sol. Então é uma imagem bonita, você vê aquele puta sol, as dunas do deserto, o tanque. Mas não é bonito o que está acontecendo lá, eles estão matando mulher, estão matando criança. Quer dizer, não tem nada de bonito naquilo. Mas eles mostram como se fosse um filme. E isso é muito perigoso, porque a sedução, ela apaga a capacidade crítica. A aviação acabou de fazer um ataque aéreo aqui a alguns prédios da universidade que ainda estão em estado islâmico. Uma vez eu estava meio adormecido em Bagdá, muito cansado. E a gente estava o Juca Varela, que era fotógrafo do Estadão. E estava um motorista, um fixer no carro. E eu estava sentado no banco da frente com o pé assim. Eu tenho essa mania de cruzar as pernas e pôr assim. Estava assim. Eu estava meio cochilando. E Bagdá estava cheio de checkpoints, assim, de controles do exército iraquiano. E a cada 2 minutos parava num checkpoint. E aí uma hora a gente parou. Eu estava meio sonolento, assim, e eu escutei o barulho
de uma arma sendo engatilhada. E aí, quando eu abri os olhos, essa arma estava apontada para minha cabeça. Era um soldado iraquiano, ele tinha afastado o fuzil e pegado a pistola. Quando um militar faz isso, geralmente é porque ele vai resolver uma questão pessoal. E aí, eu não tive tempo de reagir, fiquei olhando aquela cena de uma pistola apontada para minha cabeça, e em seguida apareceu um funcionário do Ministério do Interior e falou assim: você não mostra respeito num checkpoint? E aí eu vi que a sola da minha bota estava virada para ele. E tinha a porta do carro no meio, mas não importa, a sola da minha bota estava virada para aquele soldado. Então, toda aquela tensão, ele estava pensando em descarregar em mim, né? Um simples repórter civil, desarmado, que fez uma grande ofensa para os árabes, que é você mostrar a sola do seu sapato para uma outra pessoa. E aí eu falei assim, eu sou do Brasil, de lá isso não é uma ofensa. Claro, já tinha colocado meu pé de volta. Falei, eu sou do Brasil, de lá isso não é uma ofensa, mas isso não vai voltar a acontecer. E aí ele ainda hesitou, assim, ficou um tempo ainda com a pistola. O Hotel Palestine e o Hotel Sheraton, que eram bem no centro de Bagdá, esse centro passou a funcionar como uma sede de governo provisório depois da ocupação. Os oficiais que comandaram as forças aliadas estavam instalados nesses hotéis. Nós, os jornalistas não embutidos, também continuamos ali, e os embutidos também se instalaram nesses dois hotéis. Então ele virou um centro. Obviamente virou alvo da resistência. E ataque toda noite. Toda noite. E teve uma noite que se intensificou mais com um armamento pesado, veio por uma das ruas próximas do hotel. Os soldados americanos todos posicionados e respondendo àquele ataque, né? Metralhadora de grosso calibre, .50, .30. Aí eu e o Sérgio descemos do nosso quarto, a gente estava no Sheraton, e a gente foi para a rua. E eles pegaram uns desses caras, uns caras da resistência, pisaram até na cabeça dele assim e levaram preso. E eu saí de onde eu estava e tentei chegar mais perto dessa ação, né? Só que tinha um soldado americano, um garotão, que estava escondido numa moita ali, mais de um, tinha vários, eu não vi. E quando eu me posicionei, eu acabei assustando ele me apontou o fuzil na cara e por pouco não atirou, né? No Irã, quando eu fui lá em 79, a gente estava cobrindo lá a tomada da embaixada, a gente decidiu fazer, com o Sérgio Motamelo, decidimos fazer uma matéria sobre a estagnação da economia, né? Porque o Irã virou um pária, né? Nessa época, e estavam com situação econômica muito, muito grave. Então, uma das coisas que eu tinha que fazer é fazer construções paradas, né? Então, tinha lá perto do aeroporto de Teherã, tinha muitos prédios que estavam abandonados no meio da construção porque não tinha dinheiro para terminar. E eu fui sozinho com o nosso motorista local que a gente contratou. Aí eu cheguei no lugar, vou fazer aqui, desci do carro, botei o tripé, comecei a gravar, aí tiro o olho assim, tava o motorista, tinha umas 2 ou 3 pessoas em volta dele olhando. Aí eu continuei gravando, levantei a cabeça de novo, tinha umas 20 pessoas. Aí continuei gravando, quando eu vi, tinha uma multidão em volta da gente, chegou um carro da polícia, e levou eu e o motorista, aí me botaram dentro de uma celinha, aí um cara com uma 45 assim, na mão, começou a fazer pergunta. Você é espião americano, o que você está fazendo no aeroporto? Eu falei, não, eu sou brasileiro, está fazendo isso. Não, você é espião americano. Eu peguei meu passaporte, não, aqui, ó. Não, isso aqui é falso, você é espião americano. Fica 4 horas naquele negócio, blá, 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 blá. Aí, depois de um tempo, eu falei, pô, Brasil, já, Pelé. Aí, Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson. O cara sabia todo o time de 70. Era 79, né? Então 70 ainda estava fresco na memória. Aí ele começou a relaxar mais um pouquinho e falou, tá, então espera aí.
saiu, levou até o chefe dele. Aí eu expliquei pro chefe, blá. Aí eu falei, então deixa eu ver o que você gravou. Aí eu mostrei, né, porque era vídeo. Mostrei, aí ele falou, não, vou ficar com esse tape aqui. Eu falei, não, mas, então me diz o que você não gostou aí que eu apago. Aí ele falou, esse aqui apaga, esse aqui. E basicamente, metade do que eu tinha feito ele pediu para apagar. Foi um período muito intenso, né, em que a tua vida está em jogo a todo minuto, todo dia, toda hora, todo minuto. E não tem como isso passar batido. Sem traumas, nada, mas a lembrança forte continua, né? Eu não me arrependi de ir para a guerra. Lá no dia do acidente, né, eu tive 3 medos. 3 medos. O primeiro medo foi de morrer. Mas aí o pessoal da companhia, de um jeito ou de outro, me resgatou, me salvou desse perigo de morrer. O segundo medo que eu tive foi o medo de me tornar um jornalista incapaz fisicamente de ganhar minha vida trabalhando. Então, comi um ovo cozido, tomei um café, fumei um cigarro e falei, dessa eu já saí, E logo em seguida me deram uma cadeira de roda que eu podia mesmo me movimentar. Aí eu fui rever colegas que eu tinha visto, né? Colegas ou de companhia ou feridos ali que eu tinha cruzado o olhar. Né? Aí eu me aproximava, saber o nome. O nome tinha uma plaqueta, todo mundo tinha o seu nome na plaqueta, né? Mas, enfim, conversar com um, conversar com outro, enfim, comecei a fazer a reportagem, né? Falei, dessa eu já saí. Então, esse segundo medo eu venci no hospital de lá. E o terceiro medo, que era uma coisa mais de frescura, é que eu fiquei com medo depois dessa reportagem, eu ser considerado um jornalista ultrapassado, né? Um camarada que foi na guerra, fez uma reportagem da guerra e tudo mais, depois não fez mais nada. Na hora que você está com essa câmera, né, está com a câmera gravando você e a adrenalina, você vê gente morrendo aqui e ali, não está nem aí. Parece que você está vendo televisão. Depois, quando você chega em casa, você põe a cabeça no travesseiro e você começa a não conseguir dormir, porque você começa a rever tudo. Então, assim, normalmente você está tão focado em contar a história, achar as pessoas e não se, assim, e segurar a onda, que às vezes eu chego em casa e tenho uma ressaca emocional, assim. Porque você fica, às vezes, muito sozinho também, muito longe da sua família, da sua vida, né? E isso vai minando as suas reservas emocionais. Dá para cobrir só durante um tempo, assim. Chega um ponto que você precisa voltar. É difícil dizer que você não se emociona. Claro que se emociona. São situações muito, muito, muito duras. Mas também, de alguma forma, eu imagino, você vai criando uma capa de proteção, alguma coisa que te afasta também dessa realidade. Que o sofrimento alheio sirva para eu não me achar um coitadinho nessa história. Poxa, tem gente sofrendo mais do que eu aqui. Mas não para eu ficar num nível de emoção que daqui a pouco eu não faço mais o meu trabalho. Eu tenho que fazer o meu trabalho. É como o médico que chegou, sangue não, sangue não. Pensa, não dá certo, ele tem que fazer. E o policial, subindo o morro, o quê? Um bandido chama a polícia e sai correndo. Não. O jornalista também. Notícia ruim. Faz parte. Vamos cobrir.